Você sabia que o mundo está prestes a viver uma mudança econômica tão grande que pode tirar o poder das mãos das grandes potências ocidentais? O BRICS, um bloco de países emergentes, está crescendo de maneira impressionante e já representa uma fatia considerável da economia global. Estamos falando de uma aliança capaz de desafiar o domínio dos Estados Unidos e dos países do G7, com o bloco reunindo 46% da população mundial e 35,6% do PIB global. A dinâmica da economia global está prestes a ser virada de cabeça para baixo, e você não pode ficar de fora dessa conversa. Neste vídeo, vamos analisar como o BRICS está se tornando uma alternativa real ao sistema financeiro global e o impacto que isso terá em todos nós. Com o aumento do poder desse bloco, as potências ocidentais estão sendo forçadas a repensar suas estratégias. E o que isso significa para o futuro da economia mundial? Você vai entender tudo aqui. Agora, se você não se inscrever no nosso canal, corre o risco de nunca mais ver vídeos como este. Esse conteúdo exclusivo não vai aparecer para quem não estiver inscrito, e é por isso que você precisa garantir que vai continuar recebendo essas análises importantes. Então, inscreva-se agora, ative as notificações e ajude a fortalecer nosso canal para que possamos trazer mais vídeos como este, sempre com conteúdo relevante e atual sobre o que está acontecendo no mundo. Nos últimos anos, o cenário econômico global tem sido marcado por incertezas que desafiam até mesmo as previsões mais cuidadosas. A crise da dívida dos Estados Unidos, por exemplo, gerou um turbilhão financeiro que reverberou em diversas economias ao redor do mundo. Com as tensões geopolíticas se intensificando, o futuro econômico parece cada vez mais imprevisível. À medida que potências emergentes, como os países do BRICS, ganham força, eles apresentam alternativas reais ao modelo econômico centrado no Ocidente. Ao redor do mundo, as potências emergentes estão construindo novas alianças e buscando maneiras de mitigar os efeitos dessa instabilidade, o que está reformulando as expectativas para o futuro imediato. O BRICS, que já representa uma parcela significativa da população mundial e do PIB global, tem se posicionado como uma alternativa estratégica. Com a recente expansão do bloco, incluindo membros como Arábia Saudita e Indonésia, o BRICS se torna uma força a ser considerada. O impacto econômico do bloco é impressionante, com exportações que atingem 5,7 trilhões de dólares, correspondendo a 24% do comércio global. O peso crescente dos membros do BRICS é um reflexo de como o grupo está moldando o comércio internacional e começando a se destacar como um pilar importante na economia global. À medida que os países dessa aliança intensificam suas relações comerciais e financeiras, mais perguntas surgem. Até que ponto a ordem econômica global centrada no Ocidente poderá se sustentar frente a esse novo poder emergente? Esse movimento do BRICS também é um reflexo da busca por alternativas às estruturas de poder tradicionais, onde o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, sempre exerceu a hegemonia. O crescimento do bloco está se tornando cada vez mais uma possibilidade real de mudança na arquitetura econômica mundial. Se as economias do BRICS continuarem seu ritmo de crescimento, é plausível que o peso do bloco na economia mundial ultrapasse o das economias do G7 nos próximos anos, o que levará a uma reconfiguração de alianças e disputas por influência política. Ao mesmo tempo, o BRICS também possui um controle considerável sobre os recursos naturais do planeta. Com 44% das reservas de petróleo e 53% das de gás natural, o grupo tem em mãos uma das maiores alavancas do comércio global. Esses números não apenas ilustram o poder do BRICS, mas também demonstram o quanto o bloco pode redefinir as regras do jogo nos mercados internacionais de energia e commodities. Mas o que isso significa para o futuro? O BRICS está construindo as bases para um sistema econômico mais autossuficiente, onde as economias do sul global possam competir de igual para igual com o Ocidente. A possibilidade de estabelecer alternativas ao dólar em transações comerciais e financeiras, como propõe o bloco, é uma das medidas mais ambiciosas nesse sentido. Contudo, essa alternativa ainda enfrenta desafios internos e externos significativos, incluindo a rivalidade entre seus membros e as pressões de potências ocidentais. Com o aumento da cooperação entre seus membros e a crescente adesão de novas nações, o BRICS está se posicionando como uma potência econômica e política cada vez mais autossuficiente. O PIB combinado do grupo poderá alcançar impressionantes os 128 trilhões até 2050, superando as economias do G7. Esse crescimento não é apenas uma projeção numérica, mas um reflexo claro de como o bloco está moldando as tendências globais. O impacto do BRICS se faz sentir em vários setores, desde a infraestrutura até o fornecimento de energia.
áreas nas quais o grupo tem investido de forma estratégica para consolidar sua força. O foco do BRICS no desenvolvimento de infraestrutura sustentável é um dos pilares dessa crescente influência. O grupo não está apenas focado em aumentar sua participação econômica global, mas também em criar um modelo de desenvolvimento que seja sustentável a longo prazo. Exemplos disso são projetos como a iniciativa do Cinturão e Rota, liderada pela China, que visa conectar países da Ásia, África e Europa por meio de grandes obras de infraestrutura, como portos, ferrovias e rodovias. Além disso, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS tem financiado diversas obras no Brasil, na Índia e na África do Sul, focando em áreas críticas como transporte, saúde e energia renovável. O BRICS entende que, para se tornar uma verdadeira alternativa à hegemonia das potências ocidentais, é preciso investir em soluções inovadoras que atendam tanto às necessidades de seus próprios membros quanto às do mercado global como um todo. O crescimento do BRICS também está se tornando evidente no campo da segurança alimentar e energética. O bloco tem investido fortemente no setor de energia, com projetos que visam não apenas atender a demanda interna de seus países membros, mas também se tornar um fornecedor crucial para o resto do mundo. O domínio do BRICS sobre grandes recursos naturais, como petróleo e gás, posiciona o grupo como uma força estratégica no mercado energético global. Em paralelo, os membros do bloco têm buscado garantir maior controle sobre as cadeias de abastecimento de alimentos, com iniciativas que visam reduzir a dependência de mercados externos. Apesar do crescente poder e das ambições do BRICS, o bloco enfrenta sérios desafios internos que podem comprometer sua unidade. A rivalidade histórica entre a Índia e a China, especialmente em questões territoriais e comerciais, continua sendo uma das maiores fontes de tensão dentro do grupo. O conflito de interesses entre essas duas potências do BRICS cria dificuldades para o bloco alcançar uma coesão maior e pode prejudicar a capacidade de colaboração entre seus membros. Essas rivalidades internas não se limitam apenas a questões territoriais, mas também se estendem a áreas econômicas como comércio e investimentos. A disputa constante entre esses dois gigantes, por exemplo, afeta diretamente o potencial de integração econômica do bloco e pode tornar as alianças dentro do BRICS mais frágeis. Além disso, a diversidade de interesses dentro do bloco, que inclui países com diferentes níveis de desenvolvimento econômico, também é um ponto de tensão. Enquanto a China e a Rússia são potências econômicas mais consolidadas, o Brasil e a África do Sul enfrentam desafios estruturais que dificultam uma colaboração econômica mais profunda. Em termos práticos, isso se reflete em questões como os investimentos em infraestrutura e as políticas econômicas que cada país do BRICS adota. O Brasil, por exemplo, tem vínculos econômicos com potências ocidentais como os Estados Unidos e a União Europeia, o que cria uma contradição com os interesses do bloco. Essa interdependência com o Ocidente limita a disposição de países como o Brasil em adotar uma postura mais firme nas questões que envolvem o BRICS, o que pode enfraquecer a união dentro do bloco. Por fim, a crescente pressão externa, especialmente por parte dos Estados Unidos, tem levado os membros do BRICS a reavaliar suas estratégias econômicas, buscando maior independência das estruturas financeiras e comerciais dominadas pelo Ocidente. A utilização de sanções econômicas e tarifas é uma ferramenta cada vez mais frequente para isolar países que desafiam os interesses dos Estados Unidos. Exemplos disso incluem as tarifas impostas aos produtos chineses em 2018, como as de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, que, além de afetar diretamente as economias envolvidas, também repercutiram na dinâmica global do comércio. As sanções, como as impostas à Rússia após a anexação da Crimeia, também demonstraram o poder de pressão do Ocidente, mas ao mesmo tempo forçaram o BRICS a buscar alternativas para reduzir sua vulnerabilidade a essas medidas. Esse cenário tem acelerado a cooperação entre os membros do BRICS, que estão tentando desvincular suas economias das práticas dominadas pelo dólar e pelas políticas financeiras do Ocidente. A Rússia, por exemplo, tem adotado acordos bilaterais com a China e a Índia para transacionarem suas próprias moedas, o que diminui a necessidade do dólar nas trocas comerciais. Em 2020, um acordo entre Rússia e China permitiu que transações sejam feitas em rublos e yuans, respectivamente, sem recorrer ao dólar. Esse movimento, entre outros semelhantes, é uma resposta direta às sanções e tarifas que restringem a liberdade econômica do bloco. À medida que o BRICS adota essas novas estratégias financeiras, as possibilidades de um sistema de pagamentos independente começam a ganhar força, ameaçando a hegemonia do sistema financeiro global controlado por potências ocidentais. As sanções e tarifas, no entanto,
não são apenas um desafio externo, mas também um fator de união dentro do BRICS. A necessidade de desenvolver alternativas ao sistema financeiro global, como a criação de plataformas de pagamento alternativas ao SWIFT e o fortalecimento de acordos comerciais entre os membros, tem sido uma prioridade crescente para o bloco. A interação entre as pressões externas e os desafios internos do grupo pode, ao mesmo tempo, fortalecer a coesão entre os membros e testar suas capacidades de colaboração. Para garantir sua autonomia e maior estabilidade, o BRICS está buscando soluções inovadoras, mas o sucesso de suas estratégias dependerá da capacidade de alinhar os interesses econômicos e políticos de seus membros e criar um sistema verdadeiramente independente. Este equilíbrio será crucial para determinar o futuro do BRICS no cenário geopolítico global. Agora que você viu como o BRICS está se tornando uma potência crescente e desafiando o domínio das economias ocidentais, o que você acha de tudo isso? Você acredita que esse bloco vai realmente alterar a dinâmica da economia global? Como isso pode impactar o futuro das potências ocidentais, como os Estados Unidos? E o Brasil, onde ele se encaixa nessa mudança? Estamos apenas no começo de um processo que pode transformar as relações internacionais como as conhecemos. Queremos saber o que você pensa. Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Você concorda com a análise que trouxemos hoje ou tem uma visão diferente sobre o futuro do BRICS e o impacto dessa mudança na economia mundial? Aproveite também para compartilhar esse vídeo com seus amigos e continuar discutindo esses temas tão relevantes. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva. Para finalizar, está aparecendo na sua tela como a China pode dominar a Rússia com a guerra que está acontecendo. Basta clicar no vídeo e você será redirecionado para lá. Fico te aguardando lá.